Newton foi um físico, astrônomo, matemático, filósofo, mecânico e químico inglês nascido em 4 de janeiro de 1643. Ele é conhecido principalmente por ter criado as 3 leis de Newton e ter escrito o livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687, que foi escrito em 3 volumes, na qual enunciou a lei da gravitação universal, generalizando e ampliando as constatações de Kepler, e resumiu suas descobertas, principalmente o cálculo. Essa obra tratou essencialmente sobre física, astronomia e mecânica, lei dos movimentos, movimento de corpos em meios resistentes, vibrações isotérmicas, etc. Aos 3 anos, sua mãe casou-se com o pastor e, como não gostava de seu padrasto, ameaçou botar fogo em sua casa com o pastor e sua mãe dentro. Newton era de personalidade fechada, introspectiva e temperamento difícil. Sua paixão pela matemática começou aos 20 anos, quando comprou um livro de astrologia e não conseguiu entender a matemática usada nele. Deste modo, Newton comprou um livro de trigonometria e, não conseguindo entender as demonstrações, começou a estudar os elementos de Euclides, que leu inteiro. Newton estudou no Trinity College de Cambridge, onde se formou em 1665, aos 22 anos. Devido à peste negra, o Trinity College fechou em 1666 e o cientista foi para a casa de sua mãe. Foi neste ano de retiro que construiu 4 de suas principais descobertas: o teorema binominal, o cálculo, a lei da gravitação universal e a natureza das cores. Construiu o primeiro telescópio de reflexão em 1668. Tornou-se professor de matemática em Cambridge em 1669 e morreu em 31 de março de 1727, de cálculo renal, pedra nos rins. Refração da luz. Em 1665, Isaac Newton realizava experiências com um prisma de vidro de forma a estudar a luz. Ele percebeu que as cores resultam da decomposição da luz ao passar de um meio para outro com diferentes índices de refração, e não um efeito de superfície, como achavam na época. Descobriu também que a luz branca é, na verdade, composta por todas as cores. Chegou a essa conclusão fazendo incidir luz branca proveniente do Sol em uma face de um prisma de vidro polido, e observou como, em todas as outras faces, essa luz se separa em várias cores, criando o que chamou de espectro. A gravitação universal. Conta a história que, durante sua estadia na casa de sua mãe, durante a epidemia da peste negra, Newton estava sentado debaixo de uma macieira quando uma maçã caiu em sua cabeça. Após isso, ele começou a refletir no porquê das coisas caírem e, após muitos estudos, concluiu que a Terra atrai os corpos para ela. Ele chamou essa força de gravidade. Percebeu também que todos os corpos com massa atraem corpos que também Após muitos estudos, Newton criou 3 leis, sendo a primeira dela a lei da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, até que haja alguma força externa atuando neste corpo. A segunda lei de Newton era o princípio fundamental da dinâmica, que falava que a força atuante em um corpo é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração desse corpo pela sua massa. A terceira lei de Newton era o princípio da ação e reação, que dizia que as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. ele enfiou uma agulha em sua órbita ocular de propósito. Por pouco saber sobre a visão, a fim de conhecer mais, Newton se fez de cobaia e enfiou uma agulha em sua órbita ocular. Ele pegou uma agulha e inseriu entre seus olhos e o osso lateral da cavidade ocular, de modo a alcançar a sua curvatura. Ele praticou alquimia. A alquimia é uma pseudociência que estuda a transformação de outros metais em ouro. Ele queria alcançar o objetivo de transformar chumbo em ouro. Ele foi garçom. Como estudante na Universidade de Cambridge, Newton teve que servir mesas no refeitório. Ele era estudante de graduação que recebia ajuda financeira, em troca de executar tarefas de garçom, e também cuidava dos quartos de outros alunos. A maçã não caiu na cabeça dele. Suspeitam que talvez tenha acontecido é que Newton percebeu que a mesma força invisível que causou a queda das maçãs no chão também afetou os movimentos da lua. Ele morreu virgem. Newton nunca se casou e, embora seja impossível verificar, é amplamente conhecido que ele nunca teve relações sexuais, pois claramente odiava as mulheres. Newton se sentia um pecador em tempo integral. Aos 19 anos, o futuro matemático carregava uma lista de papel com 48 pecados, pelos quais ele se sentia culpado. Os gravíssimos pecados variavam de desrespeito com sua mãe até pensamentos e palavras impuras.